Nós vamos iniciar o capítulo 12º, o título é O Objetivo da Vida. E aí começa o Leon Denis da seguinte maneira: por esses dados, a claridade se faz em nós e em torno de nós. Nossa estrada se determina, sabemos o que somos e para onde vamos. Desde então, não se trata mais de procurar satisfações materiais, mas de trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O alvo supremo é a perfeição. O caminho que a ele conduz é o progresso. Ele é longo e se percorre passo a passo. O objetivo distante parece recuar à medida que se avança. Está dando eco aí no centro, mas a cada etapa vencida, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece sua experiência e desenvolve suas faculdades. Nossos destinos são idênticos, não há privilegiados nem malditos. Todos percorrem o mesmo caminho e, através de 1000 obstáculos, são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade, para acelerar ou diminuir nossa marcha, para nos mergulhar nos gozos grosseiros, para nos retardar durante vidas inteiras no vício ou na ociosidade. Mais cedo ou tarde, o sentimento do dever se revela. A dor vem sacudir nossa apatia e retomamos forçosamente nossa jornada. Entre as almas só há diferenças de graus, diferenças que lhes é permitido transpor no futuro. Usando o nosso livre-arbítrio, não caminhamos com o mesmo passo. Isso explica a desigualdade intelectual e moral dos homens. Mas, todos filhos do mesmo Pai, devemos nos reaproximar dele na sucessão das nossas existências, para formar com os nossos semelhantes uma só família, a grande família dos espíritos, que povoa todo o universo. Não há mais lugar nesse mundo para as ideias de paraíso e de inferno eterno. Vemos na imensidade apenas seres que perseguem sua própria educação e que se elevam pelos seus esforços no seio da harmonia universal. Cada um deles cria sua situação pelos seus atos, cujas consequências recaem sobre si mesmo, ligam-no e o prendem. Quando sua vida está entregue às paixões e fica estéril para o bem, o ser se avilta, sua situação se apequena. Para lavar suas manchas, deverá reencarnar em mundos de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. Cumprida essa purificação, recomeça sua evolução. Não há provações eternas, mas uma reparação proporcional às faltas cometidas é necessária. Alguém tem algum comentário até agora? Então, vamos indo em frente aqui. Só um pequeno detalhe sobre o início da frase, né? Quando ele diz que não há mais lugar no mundo para as ideias de paraíso e de inferno eterno. É tão interessante que, acho que nós já comentamos aqui em outra oportunidade, a ideia de paraíso e de inferno, ou mesmo de purgatório, é uma ideia totalmente materialista, né? Porque é um local específico, onde as pessoas iriam lá para ficar, né, contemplando Deus, que deve ser boring, porque fica lá tocando lira, ou então vai para o purgatório ou vai para o inferno. É um ambiente completamente material. Interessante, né? Você está tratando de espíritos e, ao mesmo tempo, coloca os aspectos materiais dentro da questão espiritual. Outro ponto que ele destaca logo a princípio é a questão da dor, né? Nós sabemos que a dor ela não é necessária. Lamentavelmente, ela é opcional. É quando eu resisto à minha natureza de ser, com as capacitações que exercitadas me levam à evolução, claro, com provas, né? Mas não com expiações, que é uma medida reeducativa para a criatura. Mas alguém não? Então, vamos em frente. Não temos outro juiz nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Matou aqui, né? Mas esta, assim se desprende das sombras materiais, torna-se imperiosa e obsessora. Na ordem moral, como na ordem física, só há causas e efeitos, que são regidos por uma lei soberana, imutável e infalível.
O que em nossa ignorância chamamos injustiça da sorte é somente a reparação do passado. O destino humano é o pagamento da dívida contraída para conosco e para com a lei. A vida atual é, então, a consequência direta, inevitável de nossas vidas passadas, como na vida futura será resultante de nossas ações presentes. Vindo animar um corpo novo, a alma traz com ela, a cada renascimento, a bagagem de suas qualidades e de seus defeitos, todos os bens e os males acumulados pela obra do passado. Assim, na sequência das nossas vidas, construímos com nossas próprias mãos nosso ser moral, edificamos nosso futuro, preparamos o meio onde devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Com a lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Cada ser, tendo chegado a se possuir na sua razão e na sua consciência, torna-se o artesão de seus destinos e forja ou quebra à vontade as cadeias que o prendem à matéria. As situações dolorosas que certos homens suportam se explicam pela ação dessa lei. Toda a vida culpada deve ser resgatada. Uma hora virá em que as almas orgulhosas renascerão em condições humildes e servis, em que o ocioso deverá aceitar penosos trabalhos, em que aquele que fez sofrer, sofrerá a seu turno. Todavia, a alma não está presa para sempre nessa terra obscura. Depois de haver adquirido as qualidades necessárias, ela a deixa e parte para mundos mais esclarecidos. Percorre o campo semeado dos espaços de esferas e de sóis. Um lugar ser-lhe-á dado no seio das humanidades que os povoam. Progredindo ainda nesses novos meios, aumentará continuamente sua riqueza moral e seu saber. Após um número incalculável de mortes e renascimentos, de quedas e de ascensões, liberta das reencarnações, gozará da vida celeste, da qual participará no governo dos seres e das coisas, contribuindo pelas suas obras com a harmonia universal e com a execução do plano divino. Assim, é um mistério de psique, a alma humana. A alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os preceitos, a decifrar esse enigma, eis a verdadeira ciência da vida. Cada centelha arrancada do foco divino, cada conquista sobre si mesma, sobre suas paixões, sobre seus instintos egoístas, proporciona-lhe uma alegria íntima, tanto mais viva quanto mais lhe tenha custado essa conquista. E aí está o céu prometido aos nossos esforços. Esse céu não está longe de nós, ele está em nós. Felicidades ou remorsos, o homem traz, no mais profundo do seu ser, sua grandeza ou sua miséria, consequência dos seus atos. As vozes, melodiosas e severas, que dele se elevam, são as intérpretes fiéis da grande lei, tanto mais potentes quanto mais alto ele tenha subido na escala do aperfeiçoamento. A alma é um mundo. Humberto, Oi, a Marisa tem uma... Claro. Tá muda, Mar. Agora tá? Tá. Pode falar, pode falar. Tá. Não, eu estava lembrando da palestra que a gente estava comentando isso, né, Lina? Que como o nosso livre-arbítrio é respeitado desde sempre, desde que éramos mais embrutecidos do que somos hoje. É para ter esse honroso mérito, né, de sabermos, à medida que vamos evoluindo, que todo esforço continua precisando ser empreendido para que a gente possa melhorar. Nada vai cair do céu e vamos entender na hora. Haja visto a gente pegar uma obra dessa, né, do início do século e ficar ainda, vai lá, vem cá, ano que vem, torna de novo a olhar, né? Refletindo. Como é difícil, né? É tão interessante. Então, não adianta, pode vir Jesus, pode vir Deus, pode vir quem for. A gente vai entender na medida do que a gente pode compreender e quer, por causa do egoísmo. Porque ainda tem isso, né? Tem isso ainda. Que coisa bacana. Diga, vá, Humberto, porque eu fiquei aqui sentindo a dor das lapadas, sabe? Ótimo. Fecha aí, Marisa. Mas é o que eu acho
mais interessante disso Ainda tudo tá aí com ela. é que... Não estou Eu entendendo. acho que quando só pode ficar... Agora não dá para ouvir nada, Ronaldo. O que acontece... Está dando eco, eu não estou entendendo por quê. Dando eco. Fecha aí, Ricardo, o meu e deixa o de... Só o meu... Só fecha o da Marisa. Tem como fazer isso, Ricardo? Deixa o de Ronaldo aberto e meu fechado. Não, tem alguma coisa. Vocês estão com a caixinha aí? A caixinha está desligada. Então, eu diria, desconecta Ronaldo e conecta de novo. Você se desconecta e conecta. Não é só fechar só o nariz? Mas o meu... Mas está desse jeito. Eu não sei por que está dando isso. O meu está no mudo aqui. Conecta de novo. Marisa, está com o céu aberto, mas não está escutando o Ronaldo. Estão me escutando melhor agora? Por que o meu tá mudo e continua dando eco? É a conexão, por isso que eu estou falando. Desconecta e conecta. Faz o seguinte, segue a lição, Humberto, porque Tá está bom, muito complicado, ok. estou perdendo muito tempo com isso. Desculpa. Nada, que isso. Aí, na hora que você está aí, você volta, Ronaldo. Avisa que você quer falar. Eu paro no outro parágrafo. A alma é um mundo onde se misturam ainda as sombras e as claridades e cujo estudo atento nos faz caminhar de surpresa em surpresa. Nos seus recônditos, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para desabrochar em feixes de luz. À medida que se purifica, suas preocupações aumentam. Tudo o que nos encanta no seu estado presente, os dons do talento, os fulgores do gênio, tudo isso é pouco comparado ao que um dia adquirirá, quando tiver chegado às supremas altitudes. Ela já possui imensos recursos ocultos, sentidos íntimos, variados e sutis, fontes de vivas impressões, às quais nosso invólucro grosseiro entrava quase sempre o exercício. E aí, Ronaldo, você quer fazer o seu comentário? O Ronaldo está desconectado nesse momento. Então, vamos em frente, se não tiver nenhum comentário. Apenas algumas almas de elite desligadas por antecipação das coisas terrestres, depuradas pelo sacrifício, sentiram as primícias nesse mundo. Todavia, não encontraram absolutamente expressões para descrever as sensações que as embriagaram. E na sua ignorância da verdadeira natureza da alma e dos tesouros que ela contém, os homens riram daquilo que chamaram de ilusões e quimeras. Terminamos o 12º capítulo. Vamos entrar no 13º. Quem tiver comentários do 12º, por favor. Marisa, abre o seu telefone. Marisa? Eu acho que deu problema lá. Ronaldo? Ronaldo? Sim, estou ouvindo Ronaldo. agora. A Marisa teve que desligar o dela aqui. Eu não sei o que está acontecendo com o É dela. o dela. É o dela. Não, mas eu acho interessante, porque eu acho que até o estudo que nós fizemos aqui sobre Jesus no lar, a palestra do collab da Marisa com as meninas, com a Lina e com a Estela, e agora esse estudo, tudo conectado. Eu acho uma coisa assim tão interessante, tão bonita. Parece que realmente é um ensinamento para todos nós, né?
Agora, teve uma parte que me chamou muita atenção aqui, desse capítulo, que quando ele diz, né? Eis aí no céu prometido aos nossos esforços. O céu não está longe de nós, mas sim conosco. Então, às vezes, a gente vê, né, esse pensamento de mundos distantes, com vários sóis, coisas assim tão diferentes. E aqui ele fala justamente isso tudo depende de nós, está dentro de nós, né? Que Deus está realmente, como a Marisa tinha falado hoje no estudo aqui, que Deus está dentro de nós. Então, realmente é o nosso esforço, é aquilo que nós fazemos mesmo, né? Isso não vai cair do céu, né? Então, ou seja, é o nosso trabalho, é o nosso suor que vai ser benéfico para tudo isso. Entendeu? Era apenas um pequeno comentário. Mas muito, muito legal, Ronaldo. Me fez lembrar do ensinamento de Jesus a respeito da questão do céu em nós e também da questão das muitas moradas, né? Quando ele disse, na casa de meu pai eram muitas moradas. A começar do nosso campo mental, né? Que mentalmente cada um de nós vive numa morada, até porque nós somos individualidades e não somos semelhantes, perdão, não somos iguais, mas semelhantes. Por semelhança, nós nos agrupamos, né? Nas sociedades maiores ou menores, nós nos agrupamos por similaridade do campo mental de cada um de nós. Mas o ensinamento de Jesus é tão mais profundo porque não se refere apenas a outras dimensões, outros planetas, mas também ao posicionamento mental de cada um, né? E, claro, por similaridade, formando as coletividades. Até porque o nosso mundo, né, no que diz respeito à matéria, é projeção da nossa mente, né, quando nós nos colocamos coletivamente. Me lembrei de aspectos narrados no André Luiz sobre o umbral, né, que ele fala tem um umbral mais fino, mais grosso, etc. É interessante porque as mentes unidas naquele espaço, né, montam, né, aquela estrutura devastada ou então estruturas, né, literalmente de luz, né, como é o caso que é a dimensão que está lá localizada nosso lar, né, apenas como referência, porque existem outras cidades e tudo mais. Tem toda uma estrutura de planeta. Na realidade, ele vai até narrar que parte da iluminação da cidade é exatamente feita pelas flores e pelas plantas, né? Porque elas emitem luz à noite. Quer dizer, é de uma beleza, porque mostra também um estágio da mente, quer dizer, em outro mundo, montando uma outra estrutura, né? Mas muito interessante a sua observação. E é mais engraçado, alguém? né, Humberto, que nos tempos atuais já não há, como você disse aí no princípio, não há mais lugar na sociedade para se conceber aí o céu, o céu que nos foi ensinado quando éramos menores, né, em tempos passados, o inferno, né, de todo aquele sofrimento, nem tão pouco o purgatório, porque se nós mostrarmos esse umbral grosso de onde André Luiz se encontrava, é exatamente aquele lugar, o inferno, que nós vimos em tempos passados. Mas, através da escrita, da psicografia do Chico, nós, hoje, temos conhecimento que isso era uma situação temporária do espírito, que ele pôde sair daquilo ali. Então, ou seja, não existe um céu infinito de arpinha e também não existe um inferno de sofrimento total. Não é? Então, isso é um consolador, realmente, para todos nós. É o temporário. É o temporário. E a criação do purgatório foi uma sacada. O cara devia ser de marketing, né? Porque, puxando a brasa para minha sardinha, porque, cara, você tinha que arrumar um negócio que fosse intermediário, porque para o céu ninguém ia. A grande maioria ia parar no inferno. Que da onde você também não sai. Agora, imagina uma mãe que fosse parar no céu e o filho fosse parar no inferno. Nunca essa mãe aceitaria ficar no céu vendo o filho, e ambos são eternos, né? Vendo o filho no inferno. Criou-se o purgatório, né? Um procedimento fantástico. Você vai lá, passa um calorzão, etc., e
é guindado para o céu, e aí, se o filho não foi muito bom, ele dá uma paradinha no purgatório, se a mãe estiver no céu, ela já vem resgatar. Olha que fantástico, né? Porque não dá para nós entendermos que o amor, daquilo que a gente conhece como uma expressão máxima na nossa evolução, que é o amor materno, não dá para imaginar que a mãe abandonaria um filho, né? Então, ou uma filha. Simplesmente tinha que se arranjar alguma coisa para poder suavizar a situação. O que serviu. Marisa. Eu Marisa. Pode falar. Oi. Está ouvindo? Sim. Não, ia sugerir que Humberto continuasse as provas e a morte, que vai justamente, eu acho, ajudar no entendimento. Leon Denis inicia desta maneira: fixado o objetivo da existência, mais elevado que a fortuna, mais elevado que a felicidade, toda uma revolução se produz às nossas vistas. O universo é uma arena onde a alma luta pela sua elevação. Ela obtém pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios, pelos seus sofrimentos. O sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução, um poderoso meio de desenvolvimento e de progresso. Ele nos ensina a nos conhecermos melhor, a dominar nossas paixões e a amar melhor os outros. O que o ser deve procurar na sua jornada é a ciência e o amor simultaneamente. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar para combater e vencer as causas que o fazem nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. A dor é a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem, reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, lentamente, o melhor se separa do pior. É por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegria. A prova tempera os caracteres, afina os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. A dor física tem também sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne, separa-o dos fluidos grosseiros que o envolvem, mesmo depois da morte, e o retém nas regiões inferiores. Não maldigamos a dor, só ela nos arranca da indiferença, da volúpia. Esculpe nossa alma, dá-lhe sua forma mais pura, sua beleza mais pura. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. A providência procede para conosco como uma mãe previdente para com o seu filho indócil. Quando resistimos aos seus apelos, quando nos recusamos a seguir seus avisos, deixa-nos sofrer as decepções e os reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola onde se aprende a sabedoria. Acho que vale a pena aqui, pessoal, se tiver mais algum comentário para adicionar, nós buscamos lermos aqui nas entrelinhas, estar no contexto e não no texto, de que o que o Leon Denis narra em relação a essas questões de dor, sofrimento, etc., estão ligados diretamente à questão do uso equivocado do livre-arbítrio, né? Porque pode dar um viés de punição divina e coisas do gênero. Nós sabemos que o livre-arbítrio, individual e coletivamente, pode ser utilizado de forma equivocada, trazendo a necessidade de, individualmente ou coletivamente, de reparações, de retomadas, de mudança de rumo e coisas do gênero. Tem mais alguém aí que quer fazer alguma colocação?
Não? Então vamos em frente. Tal é o destino do maior número nesse mundo. Sob um céu sulcado de raios, às vezes é preciso seguir o caminho árduo, os pés dilacerados pelas pedras e pelas sarças. Tem uma nota do autor de rodapé que diz o seguinte: essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas em tenra idade. Essas almas puderam adquirir na Terra o saber e a virtude necessários para elevar-se mais alto. Como um resto de materialidade impedisse ainda seu voo, retornam para terminar pelo sofrimento sua completa depuração. Esse é o comentário que ele faz sobre a parte do texto acima, quando ele diz do sofrimento, etc., de que vai burilando a criatura. Veja que isso não fecha a questão, né? Isso é uma opinião do autor, né? E é uma versão do autor para essa situação que é, sem sombra de dúvida, muito delicada, né? Continuando, ele diz: um espírito vestido de negro guia nossos passos. É a dor. Dor santa que devemos bem dizer, pois só ela, sacudindo o nosso ser, separa-o das futilidades vãs com as quais ele gosta de se enfeitar. Torna-o apto a sentir o que é verdadeiramente nobre e belo. Esses ensinamentos fazem com que a morte perca todo o caráter medonho. Ela é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente, indestrutível. Ela se encontra além do túmulo. Ela e o seu corpo fluídico na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições, luzes, aspirações, virtudes, poderes, dos quais enriqueceu-se durante suas existências terrestres. Eis os bens imperecíveis dos quais fala o Evangelho, quando ele diz: nem os vermes nem a ferrugem corroem, e os ladrões não os furtam. São as únicas riquezas que nós podemos levar conosco, utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação que se lhe segue, num dado tempo, são duas formas essenciais do progresso. Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas nos obrigam a adaptar nosso espírito a 1000 faces da ordem social e universal. Quando a noite da vida chega, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai se virar para dar lugar a uma página em branco, uma nova página, o sensato passa em revista seus atos. Feliz aquele que nessa hora pode dizer: meus dias foram plenos. Feliz aquele que aceitou com resignação, suportou com coragem suas provas. Estas, rasgando sua alma, deixaram extravasar tudo que nelas havia de amargura e de fel. Repassando na consciência essa vida difícil, o sensato abençoará os sofrimentos experimentados. Estando em paz, sua consciência verá sem temor aproximar-se o instante da partida. Digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada ou de castigos sem fim. Adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. A vez da esperança, a vez da vida eterna. Não mais obscuras trevas, é a luz resplandecente que sai dos túmulos. Vocês já viram a borboleta de asas matizadas despojar a informe crisálida onde se fechou a lagarta repugnante? Viram o inseto que antes arrastava-se pelo solo, agora livre, franquear, esvoaçar no ar ensolarado, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel do fenômeno da morte. O homem também é uma crisálida, que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, despojo miserável, retorna ao laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de haver cumprido sua obra, lança-se numa vida mais elevada, nessa vida espiritual que sucede à existência corporal, como o dia sucede à noite e separa cada uma das nossas encarnações. Eu acho que vale a pena uma pequena observação a respeito desse posicionamento do Leon Denis. É interessante notar que nós temos que considerar nesses conceitos o momento que Leon Denis está vivendo. A estrutura da igreja,
o poder da igreja durante o período que ele está vivendo e também considerar as questões dos valores da época, porque senão dá uma impressão que ele está sendo muito duro. Não dá essa impressão? Não. Nós temos que avaliar esses aspectos, né? Porque o fator naquele período que ele está vivendo, a educação era de uma maneira, os conceitos, os valores estavam diferenciados, a condição da igreja, da influência da igreja, ainda conceitos muito próximos das questões de punição. Então, nós temos que fazer essas considerações, porque senão o texto pode demonstrar um posicionamento agressivo, quando na realidade não é nada disso. Tem todo um contexto aí no que ele escreve, né? no livro, e em alguns capítulos especificamente, como esse que nós estamos estudando. A Marisa levantou a mão, não foi? Marisa, isso. Eu tinha levantado a mão. Ela está... Pode falar. Enquanto você estava lendo, Beto, a impressão que me veio eu vi pessoas, né, muitas pessoas nessa minha trajetória aqui no centro, passando por câncer e vivendo verdadeiros expurgos. Você via que aquela doença veio para dar àquela pessoa uma chance de uma reavaliação, e era um momento mesmo muito libertador, né? Poucas pessoas eu vi chorando, com medo, ai meu Deus, entendeu? Vi também assim, mas vi algumas pessoas vivendo assim um momento de estar assim no céu. Inclusive, na hora do desencarne, parecia que a pessoa estava... Parecia uma morte linda. Não parecia que a pessoa estava passando... Era uma morte sem sofrimento. Sem sofrimento. É como se aquele momento o espírito estivesse entendendo o porquê daquele expurgo. É como se estivesse botando ali para fora, através daquela ferida do corpo físico, a ferida que ia na alma, muitas encarnações, né? Criadas pelo egoísmo, por todas aqueles momentos de dificuldade que o espírito passa quando não entende. E não eram pessoas religiosas, não eram pessoas, né? Variava isso, o entendimento ou tivesse alguma religiosidade. Então, eu achei isso mesmo. Já viste uma borboleta se despir, né? E se transformar numa crisálida? Então, eu vi momentos assim, que quando o Humberto leu aqui, parecia que eu estava vendo. Realmente, a pessoa saiu do mundo físico uma borboleta, já não era mais aquela... Foi muito bom. Eu acho muito interessante isso, o colocamento do Humberto. Mas, Humberto, na hora que você estava falando isso, que Leon Denis estava sendo um pouco rígido, a ideia que eu tive dele é que ele estava expressando um sentimento libertador, tal qual ele exemplifica aqui através da borboleta, da lagarta, isso. E eu achei essa colocação da Marisa, eu presenciei isso, eu acho que eu já falei isso aqui antes, mas quando nós experimentamos o câncer na família, quando a minha esposa passou pelo tratamento do câncer, e que não houve nenhuma lágrima derramada. Ela falou, eu me lembro do dia da operação, que ela falou, olha, eu estou com dor, estou incomodada, mas eu não estou sofrendo. Isso depois de 8 horas de operação, em que eu entrei, nós fomos o primeiro na sala de espera e eu fui o último a sair. Então, foi uma experiência que isso eu vou carregar comigo por todas as minhas existências, porque foi tão significante, não só para nós, mas para as pessoas que estavam ao nosso redor. Porque, como nós sabemos, né, gente, muitos de nós conhecem o Espiritismo através da dor, do sofrimento, do amor, mas são muito poucos os que conhecem pelo exemplo. E eu estou falando do exemplo porque quando uma amiga nossa, uma amiga de trabalho da minha esposa,
que foi ao hospital para visitá-la, pensando que ela iria levar a minha esposa um pouco de consolo, e ela saiu de lá chorando porque a minha esposa, 2 dias depois da operação, ainda no hospital, conseguiu falar para ela coisas que ela necessitava de ouvir através de um relacionamento que ela estava passando. E ela nos relatou, falou assim, olha, eu quero conhecer essa doutrina de que tanto vocês falam, porque você aqui, eu venho para te visitar e eu saio daqui consolada, eu quero conhecer. E hoje essa menina é espírita. Quer dizer, é uma coisa muito interessante. Então, é lógico, né, Humberto? Eu, respeitando todo o seu ponto de vista. Mas o que eu vejo do Leon Denis, nessa parte aí, é ele expressando o sentimento de liberdade dele diante da doutrina. Entendeu? Essa é o que eu vejo, sabe? Então, Ronaldo, não é ponto de vista. É colocar o texto do Leon Denis no contexto de vida da época. Ele tem viés aqui que você percebe ainda aspectos da influência de religião, o que é muito natural, né? E, inclusive, influência da própria educação da época, dos valores da época. Foi nesse particular que eu estava chamando a atenção, que não tem jeito, influencia mesmo, né? Se nós pegarmos escritos de hoje em relação, né, com a mesma qualidade, aí não é comparar, com a mesma qualidade, nós vemos mais leveza nas colocações, porque se isso não acontece, né, nós não vamos em frente. Mas eu achei interessante esse seu depoimento, porque mostra que as mulheres são realmente muito fortes e nós, homens, muito sensíveis, porque qualquer resfriadinho nos mata, não é verdade? Eu me lembrei da passagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele já estava muito doente, as pessoas iam visitá-lo, e ele acabava consolando todo mundo que ia visitar e ele estava próximo do desencarne. Mais alguém? Só um pequeno comentário. Eu tenho que trazer, só para completar aquilo que eu tinha falado, esse depoimento que eu trouxe, no segundo dia pós-operatório da minha esposa, ela levantou, ela estava com o iPad dela no hospital, e eu lembro que ela falou assim, olha, meu amor, eu estou com uma vontade muito grande de escrever. A vontade que eu tenho é de subir aqui e começar a falar para as pessoas. Eu falei assim, olha, subir você não vai poder subir, então você escreve. E ela escreveu, se não me engano, foram 15 páginas da experiência vivida por ela, uma coisa muito bonita. Eu quero trazer aqui, eu vou pedir permissão a ela, mas ficou muito bonito. Foi assim, uma coisa que parecia, ao meu ver, porque ela não tem essa mediunidade, mas o que eu vejo do escrito que ela colocou no papel era um depoimento fora do corpo. Parecia que ela estava se vendo ali naquela situação. Então, é só para complementar. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa que nós passamos. Mais alguém, Ricardo? Eu acho que o Humberto colocou uma coisa muito interessante, para que a gente não possa não esquecer que Leon Denis foi muito católico, né? Até a sua conversão ao espiritismo, ele se dedicou a estudar muito o catolicismo, porque sua mãe era muito católica, né? Sua família era muito católica, o que não era tão comum assim na França da época, mas no caso dele era, né? E uma outra coisa que eu acho interessante que a Marisa colocou, e aproveitando esse gancho do Ronaldo, né? Os críticos do espiritismo, Valdo Vieira, por exemplo, numa análise muito superficial, às vezes, do texto, não ele especificamente, mas seguindo os passos do que ele diz, a sensação superficial é que o espiritismo cultua a dor, né? Uhum. Bem lembrado. E aquele que lê de maneira muito superficial isso, até parece isso, mas numa profundidade de entendimento da doutrina, chega-se à conclusão, que foi o que a Marisa fez e o depoimento que o Ronaldo deu, é que a dor ela não é cultuada, mas ela é sentida
do ponto de vista evolutivo, de que nós estamos regressando à lei divina e temos que sofrer com resignação. Esse é o convite do Espiritismo, né? É isso. Marisa quer falar. Pode Uma falar. coisa que, por exemplo, Fala para cá. eu sentia que era muito, me deixou assim, me ajudou muito a entender a minha dor, era o fato das pessoas, algumas pessoas, e eram mulheres, viu? Porque um homem que, pelo que o Humberto falou, realmente, Humberto, os homens são meio... Sensíveis. São sensíveis, né? Uma mulher e um homem, né? Lá no Brasil, com o mesmo câncer, e um câncer difícil, né, nos ossos e tudo, um câncer que não ia ter cura mesmo, mas dependia da qualidade de vida de cada um. E eu falei a mesma coisa para os dois, né? De você fazer uma escolha entre viver ou morrer, que ali era, ou você quer mais um pouco de vida, ou você morre logo, aí é com você. E que aí a sugestão que eu dava para os dois era assim: escolha agora fazer coisas que você não costumava fazer na vida saudável, entre aspas, que você tinha, e que agora, como vai ter pouco tempo, né, já foi dito isso, o que você gostaria de fazer no seu dia a dia? Acordar de manhã e ali, coisas simples, não precisa ser nada. E se for alguma coisa grandiosa e você tem dinheiro para realizar, realize, né? Porque eu sabia que todos os dois tinham um bom poder aquisitivo. E a mulher escolheu viajar, né? Deixou o marido e as filhas e pegou uma malinha, ela ficou até uns dias lá em casa, é uma prima minha, e ela escolheu, ela gostava muito de viajar a vida toda, foi assim, e ela foi em todos os lugares que ela tinha na Europa, onde tinha visitado, onde os parentes dela moravam também, e fez aquilo sozinha, Que gostoso. entrando em avião, em hotel, e não sei o quê. Eu fiquei assim com eles, meu Deus, o que é que eu fui Falar. E se ela ficar pior, voltar pior, por causa do cansaço, né? Mas a menina voltou maravilhosamente bem. E o homem, ele escolheu, ele era o Foi pescar. presidente de uma grande empresa em São Paulo, e ele disse assim: sabe o que eu quero fazer? Voltar para a minha sala, na minha empresa, e ganhar muito dinheiro, que é o que eu faço de melhor na vida. Uhum. Ela viveu, para vocês terem uma ideia, 4 anos, e ele 6 meses depois desencarnou. Uau! Do mesmo câncer. Ela lindamente, ele em profundo sofrimento. Então, isso me fez ver, assim, eu digo, que não por ser homem ou mulher, mas 2 seres, né? Que eu digo, é escolha. Você saber que aquilo vai acontecer. E quando você está sob a égide da ganância ainda, né? do poder, assim, de querer viver em função do dinheiro, você vai sempre fazer a pior escolha. E tudo bem. E tudo bem. É como diz, vai, depois volta e refaz, né? Mas eu achei, assim, alguns outros desencarnes também de outros cânceres aqui, pessoas assim que não tinham nenhuma religiosidade construída, nada. Vieram no momento da dor e tiveram desencarnes assim que eu fiquei de boca aberta. Eu achei tanto que eu disse assim, olha, sempre eu disse a todo mundo, essas pessoas vieram desencarnar aqui nos nossos braços para nos deixar um profundo ensinamento. E todo mundo que teve essa convivência, hoje em dia tem uma vida assim, com menos temor, né? Enfrenta mais a si mesmo, os seus problemas. Né? Mas mulher realmente, acho que Deus gosta mais. E provavelmente ela deixou todo o conhecimento que ela adquiriu na viagem e ele deve ter levado todo o dinheiro que ele conseguiu, né? Pois é, você sabe que é isso mesmo que eu estava pensando, Ayrton. Eu falei assim, gente, porque a gente está falando assim, perto da morte, né? Ela viveu mais 4 anos e desencarnou bem, né? Pelo depoimento. Ele, 6 meses, foi querer fazer o dinheiro. Agora, imagina o pós-morte, né? O desencarne.
onde que estava ali? Não, e ela escolheu esses 2, foram 2 meses que ela levou viajando e voltou, foi para o Brasil, que ela morava no Brasil. E ele ficou até o final dele dentro de uma empresa que o corpo dele só aguentou 6 meses, né? O espírito não podia mais ficar. E ela ainda ficou muitos anos, pôde fazer toda a construção com as filhas que ela queria, o marido. Ai, que assim, bom, né? E deixando, parecia assim, eu disse a ela, parece que você está deixando em câmara lenta, e isso é uma delícia. Para mim, é uma bênção, bênção, é uma bênção. você poder sair da vida em câmara lenta, né? Então, tem doenças que as pessoas podem fazer isso, eu acho Deu maravilhoso. tempo para fazer os ajustes, os Não é, reajustes. dá né? tempo. Você, quando vai, diz assim, não, já chega, eu quero ir Isso. embora, É verdade. porque é muita dor. Mas Vamos lá, as mulheres já fisicamente vêm mais preparadas, sim, para ter o parto, tudo isso. Tinha que ter alguma Senhora. coisa, né? porque se dependesse dos homens para ter parto, a humanidade tinha desaparecido. Você entender, porque vão ter reencarnações também como mulher, né? Eu não quero ser homem, não. Eu prefiro ser mulher mesmo. Tá certo. Vamos lá. Olha que bonitinho teu cachorrinho da Disney. Compenetrados desses princípios, não temeremos mais a morte. Como nossos pais, os gauleses, ousaremos olhá-la de frente sem terror. Não mais temores nem lágrimas, não mais aparelhos sinistros nem cantos lúgubres. Nossos funerais tornar-se-ão uma festa na qual celebraremos a libertação da alma, seu retorno à verdadeira pátria. A morte é a grande reveladora. Nas horas de provação, quando a sombra nos envolve, às vezes nos perguntamos: por que nasci? Por que não permaneci na noite profunda, lá onde não se sente, onde não se sofre, onde se dorme o sono eterno? E nessas horas de dúvida, de angústia, de aflição, uma voz subia até nós e essa voz dizia: sofre para te engrandeceres e para te depurares. Sabe que teu destino é grande. Essa terra fria não será teu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo dos céus são tuas moradas do futuro, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos futuros como aos séculos passados. E na hora presente, preparas tua elevação. Suporta, então, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que brotará nas tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, como outros semearam por ti. Espírito imortal, avança com passo firme na vereda escarpada para as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará frequentemente teu rosto, mas do cume verás despontar a grande luz, verás brilhar no horizonte o sol de verdade e justiça. A voz que nos fala assim é a dos mortos, a das almas amadas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormir sobre a pedra, elas velam por nós. Do fundo do invisível, olham-nos e nos sorriem. Adorável e divino mistério. Comunique-se conosco. Dizem-nos, basta de dúvidas estéreis. Trabalhem e amem. Um dia, preenchida a sua tarefa, a morte nos reunirá. Terminamos o 13º, vamos entrar no 14º capítulo, cujo título é Objeções. Alguém quer fazer algum comentário? Então, começamos... Peraí, só um pouquinho. Enquanto a gente não sabe morrer, né? A gente morre esperneando e continuamos mortos. A gente nem vislumbra o outro lado da vida. E aqueles que sabem, como ele cita aqui, né, que seriam os espíritos que já têm essa compreensão, nos observam, não nos condenam, não nos... Pelo contrário, a gente sabe que os espíritos ficam, né, tentando trazer a pessoa à consciência, né, trazer os espíritos à consciência. Então, é lindo isso. É aquela lei da colaboração, da solidariedade, da fraternidade. Né? Não tem jeito. Não há de ter medo de nada, nem de viver, nem de morrer.
Eu acho muito interessante esse conceito quando se falar de se festejar quando uma pessoa passa para o outro lado. Mas eu digo assim, também não é um momento de tristeza, dessa tristeza, olha, acabou. Porque o enterro hoje, o que nós vemos? Nós vemos ali o final de uma pessoa, né? Nós sabemos que é o final do corpo, de uma experiência, mas para muitos é um momento de extrema infelicidade. Né? Olha, ele se foi, eu não vou vê-lo mais, aquela coisa. Nós sabemos que não é isso. Né? Então, assim, nós chegamos ao ponto, não de festejar, de darmos uma festa, mas assim, olha, eu vou me alegrar porque eu sei que ele estará melhor, que ele passou por mais uma experiência, ele ou ela. Ele passou por mais uma experiência e ele estará melhor, ou amanhã, ou depois. Então, são conceitos, acho que são diferentes, né, Marisa? Mas eu acho que estamos nessa caminhada. Estamos para isso. Já entende, tem a dor, né? Sentem a dor da separação, mas sabendo que ninguém morreu ali, ninguém desapareceu. Porque mas a gente, lógico que sente. Se é um ente querido, é lógico. A dor da separação, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, né? Seja grande ou pequeno, ele vai doer. Né? Olha, a minha mãe, né? Todas aquelas experiências que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, isso nos faz sentir. Então, mas que antes a gente sentia dor do abandono. Exatamente. Isso, a pessoa não tinha o direito de ir embora e foi. Que negócio é esse? Você ficava... meio egoísta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente ajuda o outro que vai a se reconhecer no mundo espiritual. Porque quando você vem de lá, você chora aqui porque você está vindo com uma existência, uma experiência nova. Quando você volta, você já é outra pessoa, porque você já teve um convívio aqui, você já mudou. Aí você volta e demora de reconhecer lá. Né? Então, quando chega lá, você fica bem perdido. Então, se nós aqui, ao invés de ficar chorando, ai, fulano, e foi, e volte, pudéssemos orar guiando. Fulano, você está em casa, essa é a nossa pátria espiritual. Veja, tem mãos estendidas para você, tem gente querendo falar com você, aceite, acalme. Nós vamos sempre estar juntos, entendeu? E fazer esse trabalho com seu ente querido. A gente faz aqui por desencarnados que a gente nem conhece, né? Porque quando a pessoa vem, porque meu pai morreu, vamos fazer uma oração. Mas quem tem que dirigir o bom seria aquela pessoa que é conhecida dele. Sim. Ele vai ouvir mais a sua voz, eu digo isso aos filhos, às mães. Ele vai ouvir mais a sua voz, vai lhe reconhecer mais a sua vibração do que a minha, que ele não conhece. Né? Então, faça isso, porque vai lhe consolar. E você vai estar fazendo um grande favor, seu ente querido. E depois, daqui a pouco, vai ver ele em sonhos, vai acordar de manhã e dizer assim, mas eu sentia que fulano estava aqui. E estava. Mas você foi que deu essa chance, que abriu esse canal. Né? Mas, às vezes, a pessoa... É aquela coisa, ele não tinha o direito de... Sim. Ou culpa a Deus também, né? Deus não deveria ter feito isso. Eu tenho muito vivo na lembrança aquela imagem de André Luiz, quando no nosso lar, quando ele vai ao governador de nosso lar, e ele queria visitar os entes queridos. Ele queria, porque queria, não sabia por que ele não tinha o direito. E quem que aparece? Quem estava ali com o governador para aparecer para ele? Era a própria mãe. Né? Então, aquilo ali é um grande exemplo. Né? Quer dizer, a mãe estava por trás dele, mesmo que ele não sabia que ela estava, ele não tinha, né? Mas estava do lado dele o tempo todo. Aquilo ali foi uma das maiores lições que eu já vi. Né? Por exemplo, porque ali ele não estava no momento de visitar os seus entes queridos, ele não estava preparado, é justamente por essas lições aqui que nós lemos. Mas não quer dizer que ele não estava sendo assistido, no caso ali, pela própria mãe. Mas não era difícil perceber? Justamente porque ele não tinha essa ligação. Né? Eu, com todo respeito ao Leon Denis, eu não me sinto preparado para festejar ainda a morte de um ente querido. E posso dizer meu pai morreu quando eu era
muito jovem, né? E não me sinto preparado para festejar a morte da minha mãe que nos assiste, né? Mas nem 1 milímetro preparado para ver a morte das minhas filhas antes de mim, né? Mas acho que Marisa foi muito feliz nesse aspecto, porque é isso que a gente botar em perspectiva, né? A que nível de o que eventualmente Leon Denis quis colocar com isso, né? No sentido da gente compreender. E aí é que eu acho que o Espiritismo ele é uma doutrina consoladora, porque há um abismo muito grande entre compreender e ser consolado pela morte de um ente querido, ser consolado e ter a convicção e a certeza de que a morte ela existe, mas não é o fim, porque às vezes as pessoas costumam falar que não existe a morte. Não, a morte existe. Claro que sim, a morte do corpo físico é uma realidade, a não ser que a gente esteja falando de outra coisa. Agora, a morte do espírito não existe, né? Então, agora, para mim é um abismo muito grande entre ser consolado, compreender os desígnios de Deus, ou como muito bem colocou a Marisa, ter essa convicção de que isto é uma temporariedade e que os desígnios são feitos para o melhor do espírito, do que festejar no sentido vulgar da palavra, né? Festejar, claro que talvez Leon Denis tenha colocado isso como uma figura de retórica, né? Então, ao invés de chorarmos pela morte, festejarmos pela vida que continua, né? Talvez como uma figura de mera retórica, mas se a gente pegar do ponto de vista ao pé da letra, eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque eu confesso que não me sinto nem 1 milímetro preparado para festejar a morte da minha filha. Ninguém sente, nem festejar, nem até aceitar. Eu acho que é difícil a gente... Que festejar, a gente nem fala nisso, mas aceitar com consciência de que é um espírito imortal ainda. Nós ainda temos dificuldade. O que ajuda é esse exercício de conduzir espíritos que desencarnam. Quando você está no centro espírita, você é chamado, a gente faz grupo de oração, tratamento à distância, a gente não fica aqui conduzindo os desencarnados, mas quando a gente sabe que alguém desencarnou, fazemos as preces e that's it. O resto vai ser feito em reunião mediúnica, etc. Não é no grupo de oração. A gente faz por aqueles que ainda estão no processo de sair da vida física. E esse processo é que nos fortalece na hora que a coisa for mais próxima de nós. A gente fica tão já engatado nessa proposta e os espíritos nos fortalecendo nesse sentido para que a gente fortaleça outros, que na nossa hora, na hora de um ente querido, no nosso próprio desencarne, eu acho que vamos ficar mais alertas. Não vamos sair pulando de alegria, mas não vamos mais descer as escadas do umbral e dizer: cadê os meus semelhantes? Lá em cima não tem ninguém igual. A gente vai ficar já buscando, olha, peraí, eu sei que tem alguém por aqui. Vai ficar mais alerta, né? A coisa mudou aqui de plano, eu não estou mais no centro mesmo como ele é. Que negócio é esse? Você está mais confortável. Estou vendo o pessoal meio ali, mas não estou interagindo. Vou interagir, só tem médio aqui. Vamos começar a dar uma beliscadinha aqui, outra ali. Bom, vamos fazer... Acho que essa observação da Marisa é muito importante para que a gente não faça como um desavisado ao receber uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, que ela não perdeu, mas como é corriqueiramente dizer, e aí não pegar de maneira equivocada um Leon Denis e falar: Leon Denis disse que você tem que festejar. Não é essa a nossa função enquanto espíritos, é abraçá-la, consolá-la e depois, com o tempo, mostrar que o espírito é imortal, né?